estar de volta na casa do Senhor, estarmos reunidos junto com o povo de Deus. Eu vou, antes de começar o estudo, eu vou me desculpar com vocês. Talvez meu raciocínio hoje esteja meio lerdo, tá? Ontem eu tomei uma picada de algum bicho aqui que minha mão inchou, começou a inchar muito à noite. Eu tomei um remédio. Aquilo é o quê? Antialérgico, e ele me derrubou. E eu estou derrubado até agora. Estou me sentindo meio dopado. Estranho, não, pastor? O pastor está dopado. Mas vamos lá, espero que isso não atrapalhe o nosso estudo, não, irmãos. Vocês cantaram, nós cantamos, que mais de Cristo. Então vamos lá. Se foi sincero do nosso coração, esse hino que soa como uma oração, né? Pedindo ao Senhor mais de Cristo, compreender. Então vamos de volta para Hebreus, e é isso que nós estamos vendo aqui, né, irmãos? Hebreus capítulo 7. Toda essa carta aos Hebreus, eu tenho dito que ela é muito especial nesse aspecto de demonstrar para nós, de uma maneira mais clara, qual o papel, a obra do Senhor Jesus Cristo, a pessoa, a obra, o papel dele como o Filho, que assim como começa a carta dizendo, pelo qual o Pai tem nos falado diretamente, né? Então, toda a carta aos Hebreus, ele vai falando a respeito de Cristo. Deus falou antigamente pelos profetas, mas, diz o autor, mais recentemente pelo próprio Filho. E aqui, então, ele passa a demonstrar o que é que o Filho veio dizer, o que é que ele trouxe para nós, o que ele trouxe de bom, o que ele trouxe de novo. Então, aqui nesse capítulo, ele fala sobre o sacerdócio de Cristo, que estabelece uma nova aliança. Ele faz uma distinção entre a aliança da lei, o antigo, representado aqui pelo antigo sacerdócio, aquela linhagem de Arão, com esse sacerdócio que ele chama aqui, tomando aquele personagem lá de Gênesis, né, Melquisedeque, ele diz, o sacerdócio de Jesus é diferente desses sacerdotes que nós temos na lei. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele faz uma série de comparações, demonstrando que aquele personagem, Melquisedeque, aparece na história bíblica, no relato bíblico, como um personagem profético de Deus. Tá certo? Então a gente já viu isso até agora. Hoje, então, a gente vai partir do versículo 11. Eu quero ler inicialmente 2 versículos que eu considero chave desse trecho que nós vamos meditar hoje, tá? Versículo 22 e 25. Nós vamos ler na sequência aqui. Vamos ler juntos? Versículos 22 e 25 de Hebreus 7. Leamos, irmãos. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, esses 2 versículos aqui, por que eu peguei eles para a gente ler inicialmente? Porque, basicamente, eles resumem toda a ideia daquilo que nós vamos ver nessa segunda parte do capítulo 7, tá bom? Ele faz uma comparação, uma distinção entre aquele sacerdócio que os hebreus estavam acostumados na lei,
chamada Antiga Aliança, mas ele diz aqui no versículo 22 que nós temos em Jesus uma melhor aliança. E ele é o fiador disso, ou seja, é aquele que dá para nós a garantia. E no versículo 25, ele diz, portanto, pode também salvar perfeitamente. Então, quero chamar a atenção desde já isso, né? A antiga aliança, ela era imperfeita, é o que ele vai mostrar aqui, ele vai falar sobre isso. Mas essa aqui, ele diz, feita em Cristo, ela pode salvar perfeitamente, completamente, os que por ele, ou seja, por Jesus, se chegam a Deus. Então, nós vamos partir aqui do versículo 11, tá? Versículo a versículo. Ele já disse aqui na primeira parte, versículos 1 a 10, que a gente estudou semana retrasada. Ele explicou quem foi o personagem Melquisedeque e por que ele compara o sacerdócio de Jesus ao sacerdócio do Melquisedeque. Então, agora ele vai diretamente, não mais falando sobre o Melquisedeque, mas sobre Jesus. Tá? Versículo 11, ele diz assim, de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, tá? O sacerdócio levítico é aquele sacerdócio da tribo de Levi, descendência de Arão. Se a perfeição fosse por esse sacerdócio levítico, entre parênteses aqui, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que Nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Então a gente, na verdade, já comentou alguma coisa, se antecipou em estudos passados sobre mencionar isso. Jesus sendo colocado, sendo apresentado aqui como sacerdote, sou estranho talvez para os hebreus, porque Jesus é da descendência de Judá. Judá é uma tribo descendente lá de Israel, né, ou de Jacó, e descendentes assim de Abraão, certo? E o Levi é o outro, né? O que o Levi era de Judá? Irmãos, de cada um deles saiu uma linhagem. Então, nós temos estabelecidos aqui tribos diferentes, descendentes de homens diferentes. Todos eles se unem em Israel, têm o mesmo ancestral em comum, né? Israel, Jacó, Isaac, Abraão. Todos eles são herdeiros da promessa. Todos esses foram trazidos por Deus lá do Egito, mas foi a tribo de Levi, da qual fazia parte o Moisés, o Arão. Foi da tribo de Levi que Deus então suscitou a linhagem sacerdotal. Uma das comparações que o autor da carta faz entre Jesus e Melquisedeque é isso. Melquisedeque era alguém do tempo de Abraão, não tinha nada a ver com Levi. Então, ele está mostrando aqui que nós estamos falando de um outro tipo de sacerdócio. E ele começa o versículo 11 dizendo justamente que aquele sacerdócio levítico, ele era imperfeito. Mas alguém pode perguntar, mas não foi Deus mesmo quem colocou eles? Quem foi que nomeou? Foi Deus, né? Deus falou para Moisés, você vai ungir Arão e os filhos dele, e da descendência dele vai sair isso.
Então, alguma coisa que Deus faz pode ser imperfeito? Espera aí, nós precisamos entender qual foi o propósito divino nisso. Deus estabeleceu ali com Israel uma aliança particular e ali ele estabeleceu toda uma forma de culto, sempre apontando para a vinda do Messias. Ele estabeleceu uma ordem das coisas e escolheu a descendência de Levi para essa finalidade. Tudo aquilo simbólico com relação ao Messias. Nós vemos que os sacerdotes eram homens comuns, pecadores, a começar pelo próprio Arão. É curioso a gente destacar, quando a gente pensa assim, Deus separou uma pessoa para determinada coisa, a tendência nossa é pensar o quê? Aquela pessoa é santa, né? Ela é muito perfeita, ela é muito boa. Talvez a gente estabeleça uma imagem assim, de uma pessoa perfeita ou quase perfeita. Mas, bom, nem sempre é assim. A gente vê que Deus usou muitos homens, né? Aliás, ele usa homens imperfeitos, sempre, né? Sempre usou. Os profetas, eles não eram perfeitos, eles eram pecadores. Até João o Batista, né? Que a gente vê assim, tinha uma vida extremamente consagrada. A Bíblia não fala que ele era isento de pecado, não é verdade? Então, embora eu não me lembre de nenhum relato assim de algum pecado cometido por João, é fato que ele também era pecador. E assim os profetas também. O Arão, chamado para ser o primeiro sumo sacerdote, acho que honra, né? Porque ele seria um grande representante do Messias. Mas vamos lembrar que um pouquinho antes, o que ele tinha feito? Ele mesmo tinha feito aquela imagem do bezerro de ouro para o povo. Então, isso demonstra a imperfeição dos homens. E assim, a descendência dele, nós vemos vários relatos assim de imperfeições humanas, de pecados, alguns mais graves do que outros. Alguns mesmo Deus ceifou até a vida deles. Tá? Mas isso é bem ilustrativo para a gente ver o quanto esse sacerdócio era meramente representativo. Tá? Ele era representativo daquilo que viria sendo perfeito. Aliás, a Bíblia ela é dada para nós assim. As coisas imperfeitas, incompletas, elas vão se juntando para nos mostrar alguma coisa no futuro mais perfeita ou perfeita, completa. Então, aqui eu chamo a atenção daquela expressão que nós lemos no versículo o 25, né? Que fala de salvar perfeitamente. Tá? Mas a gente vai chegar lá. Então, aqueles que participavam da lei, aqueles servos de Deus do passado, eles levavam sacrifícios. O sacerdote operava aqueles sacrifícios. Esses homens podiam ser salvos? Servos fiéis de Deus que iam lá, participavam desse culto imperfeito, levavam suas ofertas pelos seus pecados. Podiam ser salvos? Sim.
por causa do sacrifício de Arão? Não, mas pelo que ele representava. Uma coisa que simplesmente representa uma verdadeira, ela é incompleta. Vamos dizer que você fale para alguém, você fala de mim. Ah, minha igreja tem o pastor Valdir. Né, alguém pode ficar curioso, dizer, não, eu acho que eu conheço. Você pode apresentar ele, você pode me apresentar para essa pessoa, talvez você tenha uma foto. O Valdir é esse aqui. Aí a pessoa vai poder olhar e saber, basicamente, como é que eu sou, né? Mas é incompleto, não é não? A pessoa vai ter um vislumbre, assim, quem é o pastor Valdir, a pessoa, como é que ele é. Né? Isso não se compara com o fato de me conhecer pessoalmente. Ainda que seja também uma ilustração imperfeita, tá? Mas acho que dá para a gente entender um pouquinho daquilo que nós estamos falando. Então, as pessoas não eram salvas pelo sacrifício de Arão, mas por uma compreensão, tá? Uma compreensão correta e um verdadeiro temor a Deus, uma compreensão correta do que aquele sacrifício operado pelo Arão ou pelos descendentes dele estava representando. O sacrifício de um inocente por ele, o sacrifício do Messias por ele, ainda que eles não tivessem o pleno entendimento como nós temos hoje. A gente está olhando para o passado, já tem o Novo Testamento que esclarece a gente de uma série de detalhes, mas aquele entendimento eles precisavam ter. Mas o que o autor coloca aqui, todo aquele sacerdócio operado debaixo da lei, ele era imperfeito porque ele era simbólico. Então, se ele fosse perfeito, não haveria necessidade do sacerdócio de Cristo. Jesus não precisava ter vindo. Nós precisamos tomar cuidado, irmãos, com qualquer ensino, qualquer doutrina que anule a obra de Cristo, porque ela é essencial ao Evangelho e anunciado ali desde o Éden. Deus anunciou isso bem claro desde o começo. Tá? E por que eu digo isso? Olha, tudo aquilo que rouba a necessidade de Cristo faz a vinda dele parecer inútil. Isso é uma heresia. Tá? Isso é um ensino, uma doutrina totalmente desvirtuada da Bíblia. Nós temos muitos no meio evangélico que colocam sua salvação dependente da sua própria perseverança, ou seja, das suas obras. Você percebe isso? O problema que a gente encontra nessa doutrina? Porque, de certa forma, nós estamos colocando sobre nós mesmos, quando nós pensamos assim, nós estamos colocando sobre nós mesmos a responsabilidade e, vamos dizer assim, pela nossa perfeição, nós asseguramos a nossa salvação. Ainda que tenha tido a participação de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. O que nós vemos é que ele pode salvar perfeitamente. É Jesus quem salva perfeitamente. É ele quem salva. A palavra perfeito, tá? Para nós são palavras diferentes, perfeito e completo. Né? Mas elas têm uma certa equivalência. Se uma coisa é incompleta, ela ainda não é perfeita. Concordam? A palavra utilizada na Bíblia para expressar perfeição, né, uma coisa que é perfeita, ou uma coisa que é completa, total,
né? É a mesma palavra. Então, se tornam sinônimos, tá? Perfeição e o que é completude. É uma palavra que a gente raramente usa, não? Uma coisa assim. Acho que é isso, tá? Uma coisa completa é uma coisa perfeita e vice-versa. Então, nós estamos falando aqui de uma salvação completa, perfeita, cabal, definitiva, total, operada não por Cristo, mas batismo. Certo? Não por Cristo, mas obras. Não por Cristo, mas perseverança. É lógico que essas coisas, olha, o crente em Cristo, ele quer se batizar. Porque ele tem um mandado disso, mas o batismo não salva. Nem vai completar a salvação dele. Perseverança dos salvos é algo bom, né? Necessário nós buscarmos ser crentes fiéis, amém? Fiéis, perseverantes até o fim. Vamos andar firmes até o fim. Isso é bom. Mas não é essa perseverança que salva. A perseverança é uma característica dos salvos, mas ela não faz com que a gente complete aquilo que Jesus começou. E assim nós vamos, tá? Se, no exemplo aqui, algum deles colocasse realmente a garantia da sua salvação, pelo quanto ele era fiel, pelo quanto ele era desprendido a ponto de levar sacrifícios, ou confiado talvez na pessoa do Arão, estava errado. Tá? Então nós vemos uma crença errônea. Eu acredito que isso tenha sido a causa de eles terem se desvirtuado tanto, porque eles perderam de vista, né, tô falando aqui da nação como um todo, eles perderam de vista o sentido daquilo que Deus tinha estabelecido. Eles transformaram aquilo em rituais. E outra lição para nós precisamos tomar muito cuidado para não fazer do nosso culto um ritual. Só para ser repetido, perde o sentido. Perdeu o objetivo. Tá? Muitas igrejas têm feito isso. Aí você chega lá, é aquele culto talvez muito bem organizado, estruturado, né? Mas vazio. Porque são meros rituais. As pessoas fazem por formalidade. Então, eu não gosto muito de coisa muito formal. É lógico que a gente não pode, como diz, né, avacalhar as coisas, fazer tudo irreverente. Tá certo? A gente não deve nem pender a irreverência e nem tornar o culto uma coisa mero formalismo. Tudo aquilo, tudo muito certinho, como se fosse um programa de televisão, um filme que tem um script ali, né? Que o que tem que ser dito é aquilo, tá tudo marcado já. A pessoa tem que ficar naquele lugar certo, tem os pontos marcados, tudo. Algumas igrejas acabam caindo nesse erro. Israel caiu nesse formalismo e eles se esqueceram do centro da mensagem de Deus. Não todos. Alguns dos grandes servos de Deus procuravam trazer o povo de volta ao temor a Deus. Alguns reis, alguns daqueles heróis da fé fizeram isso. Vamos seguir aqui, irmãos. Então, aqui ainda no versículo 11, ele disse que se aquele sacerdócio fosse perfeito, não seria necessário levantar outro. Quando ele diz no versículo 12, porque mudando-se o sacerdócio necessariamente faz também a mudança da lei,
Por quê? Nós não temos mais um sacerdócio levítico, nós estamos falando de um sacerdócio diferente, a segunda ordem de Melquisedeque. Então, peraí, essa lei, né, o sacerdócio levítico estava atrelado à lei, toda a lei girava em torno daquele sacerdócio levítico. Tá? Tanto que para Israel, o que conta é o templo. O templo é o lugar onde o sacerdote ministra. Tá? As duas coisas, templo e sacerdócio, elas estão vinculadas. E elas se tornaram, assim, o centro da fé deles, como se não houvesse fé fora daquilo. Então, se a gente pegar o sacerdócio levítico como a representação de tudo aquilo que foi colocado na lei, ele diz, se nós estamos falando de um outro sacerdócio, nós estamos falando de uma coisa diferente. O que ele está falando aqui, irmãos? Da diferença entre a lei e a graça. Tá? Por isso ele está falando de uma salvação perfeita que nós encontramos na graça de Deus. Então ele primeiro chama a atenção, olha, nós estamos falando de um sacerdócio diferente, porque nós estamos falando de um sacerdote que não é nem da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá. E Moisés, ou seja, a lei, nunca fala de algum sacerdócio da tribo de Judá. Vamos lá, versículo 15. Ele diz, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder da vida incorruptível, porque ele assim testifica. Né? De novo, ele faz referência ao Salmo 110, 4 aqui, porque ele testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Então, nesse trecho ele vai completando aquilo que a gente comentou a respeito do outro, do trecho anterior, né? Ele diz, então nós estamos falando de outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós estamos falando de uma coisa diferente, que não foi feito segundo o mandamento, a lei do mandamento carnal, aquilo que Deus entregou aos homens e foi operado por homens, né, na carne, nos sacerdotes humanos. Ele diz, nós estamos afirmando que aquele sacerdócio era imperfeito, prova disso é que, aí ele cita o Salmo, esse Salmo é do tempo de quem? Que diz aqui, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo é lá do tempo do rei Davi. Davi é antes ou depois de Levi, de Moisés? Bem depois, né? Moisés está lá no começo, quando traz a nação do Egito, e séculos se passaram ali, até Davi. O que ele está mostrando aqui é, muito tempo depois de estabelecido aquele sacerdócio levítico, nós vemos Deus dizendo pela boca de Davi, que ele tem como profeta, e eles também consideram o rei profeta, tu és sacerdote eternamente, não falando da linhagem de Levi, mas de um outro sacerdócio. Então ele está falando aqui, necessariamente existe um outro sacerdócio, que não é aquele carnal, aquele de Arão,
levítico, né? O sacerdócio levítico. Então, ele diz, se faz mudança da lei, nós estamos falando de uma coisa diferente daquilo que nós tínhamos em Arão. O precedente mandamento, diz o versículo 18, ele é abrogado, ou seja, ele é cancelado, ele é substituído por um outro por causa da sua fraqueza e inutilidade. Ele demonstra aqui a imperfeição, fraqueza e inutilidade. São coisas imperfeitas. Por que o sacerdócio levítico é imperfeito? Porque ele não salva, né? Ou melhor, ele é inútil porque ele não salva. Nesse sentido, ele é inútil. E ele é imperfeito por quê? Porque ele é operado por homens também, né? Então, nós poderíamos até desdobrar isso, as explicações, mas dá para entender aqui onde é que mora essa fraqueza, essa inutilidade dele. Não, ele não pode salvar. Ele é inútil. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, diz o versículo 19. Então, nós temos introduzida, ou seja, em substituição àquela lei que é abrogada, cancelada, substituída, é introduzida uma melhor de esperança, pela qual chegamos a Deus. A graça, essa sim, é perfeita. A lei só... Paulo discorre muito sobre isso lá em Romanos, né? Mostrando por que a lei. Para que servia a lei? A lei mostrava a vontade de Deus para o homem? Mostrava. A lei moral mostrava, apontava isso para o propósito divino para o homem. E o homem não cumpriu a lei. E Jesus mostrou isso. Ah, eu nunca matei. Você alimentou ódio por alguém? Pensa, no seu coração, na sua mente, você já pecou, já odiou alguém, já... No seu coração você matou. Quando a gente estudou aqui o sermão do monte ali, né, nós podemos refletir bastante sobre isso. A intenção do coração. Às vezes a pessoa não faz por uma convenção. É lógico que eu não vou matar ninguém. Por quê? Bom, nós, com temor de Deus, nós sabemos que isso não cabe a nós, né? Mesmo que seja por um motivo justo, ao Senhor cabe a vingança. É na mão de Deus que a gente tem que colocar. Amém? Mas a gente tem outras razões também pelas quais até um ímpio não mata. Ele não quer ir para a cadeia. Né? Ele sabe que aquilo pode destruir completamente a vida dele. Então, pelas consequências, ele prefere não fazer. Embora ele alimente um ódio, um desejo de matar. E como ele não pode, às vezes ele torce para que alguém faça isso. Bom, eu não posso matar, mas se outra pessoa matar ele, ou se Deus fulminar ele, então a pessoa fica satisfeita. Já vai tarde, né? Aquela famosa. Às vezes alguém diz a respeito de outro que morreu, já vai tarde. Demonstra uma certa satisfação por isso. Bom, a lei, ela cerceava o pecado, mostrava a vontade de Deus, e cerimonialmente a lei mostrava sempre Cristo, né? O Messias. Vamos lembrar que Cristo e Messias são palavras
sinônimas. Cristo vem do grego, Messias do hebraico, mas é o mesmo significado. O que quer dizer? Ungido. Isso. Tá. Testando a memória de vocês. Então, a lei, ela era imperfeita, porque embora ela tivesse esses bons indícios, né? Esse papel de mostrar a vontade de Deus, de mostrar o plano de Deus de salvação, de redenção humana, ela em si não operava isso. Os homens continuavam pecando e toda a representação era mera representação daquilo que ainda tinha que ser feito. De verdade, o cordeiro que era morto, ele não tirava o nosso pecado. Hebreus mesmo vai dizer, sangue de touros e bodes não pode operar isso. Mas por que fazia então? Porque estava representando, mas ela era imperfeita. E se o sangue de touros e bodes não pode tirar o nosso pecado, ela é inútil. Tá? A única utilidade da lei era mostrar a vontade de Deus e apontar para a nossa necessidade da graça de Deus. Agora nós temos, como ele diz aqui, introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. É pela graça que nós chegamos a Deus. Por meio do sacerdócio real, que é o sacerdócio de Cristo. Versículo 20, ele vai dizer aqui, ele começa a apontar algumas diferenças, né, falando, olha, aquele sacerdócio levítico imperfeito, e nós temos aqui o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, perfeito, o sacerdócio de Cristo. Ele diz, e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. De tanto melhor aliança Jesus foi feito fiador. Então, um dos nossos versículos-chave de hoje, ele tem conexão com isso. Né? Ele diz, aquele sacerdócio levítico, ele foi estabelecido por Deus, foi por ordem de Deus, mas não tem juramento da parte de Deus. Quando Deus se refere profeticamente, falando à descendência de Davi, ou seja, a respeito de Jesus, que viria, ele faz um juramento. Tu és sacerdote eternamente. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Ele não vai voltar atrás. Então aqui nós temos uma palavra definitiva da parte de Deus. O juramento impõe peso a uma afirmação. Tá certo? É diferente alguém dizer, eu posso ir, ou eu vou, de eu juro que vou. Quando a gente jura uma coisa, nós estamos afirmando categoricamente. Nós estamos nos comprometendo definitivamente. Isso impõe aquele peso sobre o que nós estamos afirmando, sobre as palavras que nós dizemos. Então aqui ele está estabelecendo uma diferença. Aquele sacerdócio levítico foi ordenado por Deus, sim, mas ele não era algo definitivo. Quando fala desse sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, profético a respeito de Jesus, é que diz, jurou o Senhor. Então, aqui nós temos uma melhor aliança estabelecida em Jesus. Ele é o fiador é o que garante, o que assegura essa aliança com Deus. Porque ele mesmo é esse sacerdote
vamos dizer assim, juramentado por Deus, do qual não se volta atrás. Do qual Deus não volta atrás. Versículo 23, ele segue dizendo, e na verdade, aqueles, falando sobre o sacerdócio levítico novamente, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Por quê? Pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Então a gente vê isso. Arão foi nomeado sumo sacerdote, mas ele sempre foi o sumo sacerdote? Não, o Arão logo morreu, foi nomeado um dos seus filhos, e assim por diante. Então foram feitos em grande número, porque foi uma sucessão. Mas Jesus não tem sucessor em nada. Hã? O catolicismo pregou que o Papa é o sumo pontífice, que o substituto de Pedro, que foi, vamos dizer assim, está aqui na Terra como um sucessor de Jesus. Não existe isso. Tá? Embora alguns queiram negar, não é bem isso. Não, mas é isso que eles estão dizendo. O nosso pontífice, o nosso sumo pontífice é Cristo. Acabou. O sumo sacerdote, sumo Senhor, sumo quer dizer o grande, né? O principal, o que está acima de tudo. E ele permanece para sempre. E ele tem um sacerdócio perpétuo, diferente. Então, nesse termo, ele compara com o de Melquisedeque, porque é claro que o Melquisedeque, ele era um homem, ele morreu em algum momento. Só que ninguém sabe quando foi que ele morreu. Ele não deixou sucessor. Lá em Salém, não se fala, não se tem notícia de um sucessor, nem do fim do sacerdócio dele. Então, isso também é meramente representativo de Jesus. Jesus realmente não tem fim, o sacerdócio dele. Porque ele não morre. Ele morreu na carne e ressuscitou e vive para sempre. Então, nós temos um sacerdote eterno. Então, vamos seguir aqui. Versículo 24, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui ele estabelece uma ligação entre um sacerdócio perpétuo é eterno. Então, nós vemos uma coisa aqui completa. Não é um sacerdócio que vai durar 10 milhões de anos. Um sacerdócio que durasse 10 milhões de anos, 10 milhões de anos é muito tempo, né? Mas ainda assim seria imperfeito, porque ele teria fim, ele seria incompleto. Nós estamos falando aqui de um sacerdócio perpétuo, eterno. Nunca vai acabar. Então, esse pode assegurar salvação. Aquele sacerdócio levítico não salvava, como ele disse antes. Esse sim, ele pode, ou seja, ele tem o poder de salvar perfeitamente, completamente, totalmente, os que por ele se chegam a Deus. Então, quando alguém se achega a Deus por meio de Cristo, que é o nosso sacerdote, ele pode ter a certeza de salvação, de perdão completo. Por quê? Porque o fiador dessa aliança é Cristo. É Ele que nos dá essa segurança.
eterna. Tá bem? É nisso que nós pregamos a certeza de salvação eterna. Em Cristo, nós estamos fiados, confiados em Cristo. Ele é o fiador. O Filho de Deus. Vivendo sempre, ou eternamente. Olha, ele usa várias expressões aqui, mostrando completude, né? Então, ele permanece eternamente, ele pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, sempre. Não é só de vez em quando, não é por um tempo, é sempre. Ele está falando aqui de alguma coisa também eterna. Versículo 26, vamos caminhando para o final aqui, irmãos. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Deixa, antes de eu seguir aqui de novo, fazer uma observação. Essa palavra convinha. A gente tem um sentido assim, quando uma coisa convém, a gente toma pelo sentido do quê? Uma coisa me é conveniente, isso para mim é útil, é bom no momento, né? Alguém falar, nós precisamos almoçar hoje, convém, né? Mas o sentido exato dessa palavra aqui é de ser necessário, tá? Então a gente pode ler esse versículo dessa maneira. Porque nos era necessário tal sumo sacerdote. Aqueles sacerdotes levíticos, né, levitas, eles não tinham um papel perfeito. Nós precisávamos desse sacerdócio jurado por Deus, eterno, perfeito, tá? Nós precisávamos desse sacerdote. Então é disso que ele vai falar. Então, porque nos convinha, ou era necessário a nós tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. O Arão ou algum descendente dele era essas coisas? Não, né? Mas nós precisávamos de um sacerdote assim. Santo, inocente, imaculado. O papel do sacerdote era tão imperfeito que, assim, ele dependia de que, para que ele fizesse o serviço correto, ele dependia de todo um procedimento correto e dependia também do próprio animal, né? Lembra que o animal tinha que preencher aqueles requisitos, o animal que ia ser sacrificado. E não era ele, o sacerdote, mas o animal que seria sacrificado. Mas precisava ser, né, sem mácula, né, sem mancha, sem defeito. Não um animal velho, um animal de 1 ano. Então a gente vê aquelas exigências, né, falando do cordeiro, que era o principal, bezerros, até pombos, né, se sacrificavam. Tinha várias ordens de sacrifícios, mas a gente vê que existia um rigor que dependia também do tipo do animal que seria sacrificado. Agora, em Cristo nós encontramos tudo isso. A santidade requerida, a inocência, a imaculação, né? Não ter mácula, não ter mancha, não ter defeito. Tudo isso nós encontramos no próprio sacerdote. Porque aqui o sacerdote ele é ao mesmo tempo o próprio animal, o próprio cordeiro, né? Ele toma o lugar do animal. Então, relendo o versículo 26 aqui, vamos emendar com 27, ele diz, porque nos convinha tal sumo sacerdote,
santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Maravilhoso. Que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então, ele chama atenção para isso. O sacerdote, para cerimonialmente ele fazer a coisa corretamente, primeiro, antes de sacrificar pelo povo, ele tinha que sacrificar pelos próprios pecados dele. Para ele cerimonialmente se purificar, né, estar, vamos dizer assim, com a culpa dele expiada, e aí ele estaria apto a fazer pelos outros. Jesus não precisou isso, porque ele já nasceu santo e viveu santo. Ele não tinha culpa de pecado algum. Então ele é apto para cumprir o sacrifício ele mesmo pelos demais, pelos que se achegam a Deus por meio dele. Porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Uma vez bastou. Definitivo. Por que não precisou fazer outra vez? Uma coisa perfeita não precisa repetir. Amém? Uma coisa perfeita não precisa completar. Ninguém precisa ir completar a obra de Cristo. Tem uma música antiga do Roberto Carlos, né, cantor mais do que conhecido, que dizia para Jesus voltar, e tinha uma frase que ele dizia assim: vem fazer tudo de novo. A música é chamada Jesus Cristo mesmo, né? Anos 70, 73, 75, por aí. Falando para Jesus vir fazer tudo de novo, porque ele falava assim que os homens rejeitaram, parece que não serviu de nada, né? Bom, ele próprio incorre nesse erro. Mas isso não existe biblicamente, Jesus fazer de novo. Não precisa. Seria bom que o Roberto Carlos e outros entendessem isso, que Jesus fez um sacrifício completo, definitivo, para nos remir dos pecados e para fazer com que nós tenhamos paz com Deus e tenhamos agora uma vida santa. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Assim, ele encerra esse capítulo, mas não esgota o assunto. Ele ainda vai continuar falando sobre isso, capítulos 8 e 9 agora, sobre o ministério de Cristo, aliança, essa segunda, uma nova aliança, a aliança da graça, que substitui a aliança da lei. Tá? Ele vai continuar falando sobre o sacerdócio de Cristo, e é uma coisa fundamental para nosso entendimento, para nossa fé. Que nós possamos compreender isso, entender a responsabilidade que nós temos também mediante Cristo por esse papel sacerdotal. Saber o que ele fez e o que ele faz por nós. E sabermos qual é a nossa condição diante dele. Isso alimenta em nós, irmãos, um espírito de maior temor, estou falando aqui no sentido prático, e de maior desejo de servir a Deus, de louvar a Deus, quando a gente entende o que Cristo fez. Então, que Deus abençoe a sua palavra, né?
nessa manhã, esse estudo possa ser proveitoso para nós, para a nossa edificação nesses aspectos também. Vamos orar? Vou convidar os irmãos a ficarem de pé.